aqui para mais uma aula de física, beleza? Hoje nós vamos começar com o estudo da eletrostática. Então, o estudo da eletrostática é importante porque a eletrostática é um caminho, ela é um arcabouço teórico, né? Uma introdução teórica para a gente entender eletrodinâmica, que é um conteúdo super importante que cai muito nos vestibulares e também, né, no Enem. Então, a gente precisa entender bem essa parte conceitual para poder entender bem circuitos, beleza? Os casos mais difíceis de circuitos, eles são compreendidos de maneira melhor para quem tem um bom conceito de eletrostática. Então vem comigo, preste atenção aqui, que a gente vai falar bastante coisa, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da eletricidade, da eletrostática. Então vamos começar aí. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em eletrostática é em carga elétrica, beleza? E o que é a carga elétrica? Ela é uma propriedade da matéria, é uma propriedade intrínseca da matéria. Assim como a matéria tem massa, a matéria tem carga elétrica. E ao longo dos anos, né, a ciência foi estudando melhor essa carga elétrica, foi estudando, descobrindo partículas, entendendo melhor o funcionamento do que nós chamamos hoje de átomo, beleza? E essa carga elétrica, ela pode admitir dois valores, positivo e negativo, beleza? Por que isso, né? A gente tem que ir para o átomo. O átomo, né, conhecidamente a menor partícula, né, da matéria, mas a gente sabe que dentro do átomo existem outras coisas, tudo bem? Para a gente na eletrostática, a gente vai trabalhar com três partículas. Esse átomo aqui, ele tem um núcleo, beleza? Ele tem um núcleo. Nesse núcleo estão presentes os nêutrons e os prótons. Os nêutrons estão representados aqui por N, os prótons por mais, e a gente tem a eletrosfera, que são essas órbitas onde os elétrons estão em movimento, beleza? O próton, pessoal, ele é, né, é uma convenção, ele é positivo, beleza? O elétron é negativo e o nêutron não tem carga, tudo bem? Ele é neutro mesmo, por isso esse aqui. E aí a gente entende por que a carga elétrica pode ser positiva ou negativa. O próton é um elemento positivo e o nêutron é um elemento negativo. Um corpo neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tudo bem? Bom, como o elétron e o próton aqui são as menores partículas no nosso estudo, a gente vai definir uma carga elementar. Essa carga elementar aqui, pessoal, ela é importantíssima, tá? Ela é importantíssima. Por quê? Porque ela tem esse valor aqui, ó, mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O C é Coulomb, tá? E homenagem a um cientista chamado Charles Coulomb. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando a gente estiver falando de um próton, a gente tem mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quando a gente estiver falando de um elétron, a gente tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um valor menor do que esse significa uma conta errada, beleza? Agora, vamos lá. Se a carga elementar me dá o valor de um próton e de um elétron, se um corpo, de alguma forma, ele tiver uma quantidade de carga diferente de zero, ele foi eletrizado, e a gente vai ter um momento especial para falar sobre os processos de eletrização, o que vai acontecer? Tem como quantizar a carga, contar a carga. Olha como é que é simples. Quantidade de carga, que é a letra Q, beleza? É igual a N vezes E. É a minha carga elementar. E o que é o N? O que é o N? O N é o número de partículas em excesso. Então, essas partículas em excesso, elas vão aqui fazer parte da nossa conta. Porque, ó, bom, se o cara tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está neutro, carga neutra. Agora, o que seria ter carga? Quando existe um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e elétrons. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Olha só, ó. Vamos supor que um corpo ele tenha 1000 elétrons em excesso. E o que isso quer dizer? Esse cara
ganhou um elétron, beleza? Ué, professor, mas ele não poderia ter ganhado prótons, não? Não. Na eletrostática, pessoal, a gente estuda apenas o ganho de elétrons ou a perda de elétrons, beleza? Não vai existir ganho ou perda de prótons, tá? Isso aí já é trivial em questão. Um corpo ganhou próton, elimina essa opção, tá? É sempre eletrização, vai ter ganho de elétrons ou perda de elétrons, tá? O cara está ganhando ou recebendo ou perdendo elétrons. Então, a nossa quantização nessa questão, olha só, olha como é que você vai calcular isso. Q é igual a N vezes zero. Substitui. Não é um elétron? Então, menos 1,6 vezes 10. Opa, professor, tu está botando no lugar no N. Não vai ter mudança no resultado, né, galera? Mas vamos fazer bonitinho aqui, né? Então, ó, N, 1000, eu vou escrever como 10 ao cubo, beleza? Então, vai ficar aqui 10 ao cubo vezes, né, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Negativo, porque é elétron. Então, a nossa carga vai ser menos 1,6 vezes, repete a base, soma as bases e as potências, né? Então, 3 menos 19, que vai dar menos 16 coulombs. Então, esse corpo com 1000 elétrons em excesso, ele vai ter essa carga aqui. Tudo bem, pessoal? Chegamos aí, então, na nossa resposta, né? E essa resposta aqui me dá a quantidade de carga que um corpo tem. Agora, olha que legal. Se esse cara, vamos supor que esse cara entrou em contato com alguém e ganhou essa quantidade de elétrons, significa que alguém perdeu essa quantidade de elétrons. Então, a gente tem um princípio da conservação da carga. E aí, olha só, pessoal. Toda vez que eu escrevo aqui carga, eu estou falando de carga elétrica, tá bom? Só para a gente não ficar, tem que escrever conservação da carga elétrica. Então, conservação da carga, tá? Então, olha só. Olha o que eu escrevi aqui, ó. A quantidade de carga inicial de um processo de eletrização é igual à quantidade de carga final. Ou seja, no meio do processo da eletrostática, não vai nascer um elétron, nem vai sumir um elétron, beleza? A quantidade que eu tenho no início de carga tem que ser igual à quantidade final de carga. Como ela vai se distribuir é outra história, mas essas quantidades têm que ser iguais. Não pode ter aniquilação de elétron nem produção de elétron, beleza? Vamos lá então, galera. Para a gente fechar atração e repulsão. Essa parte aqui é bem legal, porque a gente vai começar a ver o fenômeno da atração e repulsão de maneira qualitativa. E daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar com isso de maneira quantitativa, né? O lance está aqui, atrair e repelir, porque a gente não percebe como isso é importante. Então, olha só, quando eu tenho cargas de sinais iguais, a gente vai definir que elas sofrem repulsão, beleza? Então, essa carga aqui, ó, ela vai se mover. O corpo está carregado positivamente, ele vai se mover aqui para a esquerda, e esse corpo vai se mover aqui para a direita, beleza? A gente não está pensando em nada por enquanto, o que faz mover, por que isso acontece, não. A gente só está dizendo que quando eu tenho dois corpos de cargas iguais, eles se repelem, eles se afastam, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, repulsão. Tranquilo? Se eu tenho dois corpos de cargas de sinais negativos, também vai acontecer aqui, ó, repulsão. Beleza? Agora, se esse cara, ó, positivo, se esse cara é colocado próximo de uma carga negativa, a tendência é atrair. Então, fica emocionado que a tampa até caiu. Então, ó, atração aqui, beleza? Então, deixa eu botar a seta no mesmo sentido. Então, vai ficar aqui a atração. Vou escrever de azul, para ser diferente. Show! E agora, ó, negativo com positivo. Opa! A atração. Beleza? Então, aqui também é um caso de atração. Show, Daniel? Acho que eu entendi. Vamos lá, então, ó. E se eu colocar um cara positivo perto de um cara neutro? Esse é o ponto que a galera trava. E aí? Não acontece nada? Não acontece alguma coisa? Lembra que apesar dele estar neutro, existe aqui, ó, elétrons.
esses elétrons que estão dentro desse corpo, eles vão ser atraídos. Óbvio que não com a mesma intensidade de um corpo que está eletrizado negativamente, mas vai ter uma atraçãozinha ali. Então a gente vai ficar com um lado os elétrons e do outro lado falta de elétrons. Então é como se criassem polos aqui, um polo negativo e um polo positivo. Então vai rolar aqui uma atração. Repara que eu deixei bem claro que quem se moveu foram quem se moveu foi o elétron. Os elétrons se moveram para a esquerda, beleza? Então aqui, atração. Adivinha onde é que o vestibular explora? Exatamente o corpo neutro. Você ficar confuso, né? Você não vai mais ficar. Então aqui, ó, negativo e neutro. Opa, o elétron vai fugir aqui, ó. Então se ele vai fugir, do lado de cá vão ter prótons. Ou melhor, falei errado, desculpa gente, vai ter um polo positivo. Só que esse polo positivo vai ser atraído pela carga negativa aqui do outro lado. Então, atração. Beleza? Então é isso. Daniel, então a eletrostática é isso? Acabou? Não, galera, isso é só a introdução. Falta a gente falar de força elétrica, campo elétrico, processo de eletrização e DDP, diferença de potencial, lá na parte de potencial elétrico, beleza? Então tem bastante coisa pra gente ver ainda, tá? Acompanha aí o canal, por favor, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e vamos seguindo junto aí, estudando para você ficar bem preparado nos vestibulares. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até a próxima!